Hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e do que Deus tem me ensinado acerca da sua pessoa e eu tenho aprendido através da palavra de Deus. Recentemente um amigo ele me perguntou assim, Eric, como que você parou de fumar? E eu respondi para ele, olha, essa foi uma coisa que aconteceu de dentro para fora. Deus agiu dentro do meu coração e depois eu fui tirando alguns vícios. Parei de fumar e tantos outros comportamentos ruins. A palavra de Deus diz que a gente conhecer a verdade, ela nos libertará. O próprio Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por mim, o próprio Senhor Jesus. Havia um homem que estava batizando no rio e Deus falou, colocou no coração dele, falou para ele: olha, aquele que você batizar e você vê o Espírito Santo descer sobre ele, esse é o Cristo, é o Filho de Deus. E assim ficou registrado no livro de Lucas, justamente o que? Que João Batista estava batizando no rio e ele viu Jesus, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele e ele testificou: esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, em outro momento, ele diz assim: olha, o Senhor me ungiu. Qual a finalidade, né, de ver Jesus e o Espírito Santo de Deus? Jesus também responde essa pergunta. O Senhor me ungiu para pregar o quê? A liberdade. Pregar e apresentar as boas novas. Anunciar aos cativos que eles estão soltos, aos cegos que eles verão, os oprimidos serão o que? Libertados. E esse chegará o tempo do Senhor. E a palavra de Deus diz também que se o Filho os libertar, vocês realmente, de fato, serão livres. E essa liberdade, ela acontece de que forma? Em que plano? A libertação de Jesus, a libertação da opressão, dos vícios e dos males e doenças, eles acontecem numa esfera espiritual, mas também repercute na nossa vida física. E de que forma? Pessoas que restauraram a vista, foram curadas e foram libertadas de vícios e comportamentos. Né? Então, essa é uma manifestação física de uma realidade espiritual. Jesus nos libertou, Jesus nos comprou, nos tirou desse mundo, nos tirou desse domínio. Que domínio? O domínio do mal, do pecado, onde reina Satanás. E a que preço ele nos comprou? Ele nos comprou para Deus e de Deus a preço do seu próprio sangue. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual é o salário do pecado? Qual é o salário do mal? É justamente a morte. E qual é o preço que Jesus pagou? Para qual finalidade? Para que nós tenhamos vida eterna. Então, hoje eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova natureza e essa natureza não é mais humana, ela é espiritual. E é essa natureza que me motiva e me conduz no poder de quem? Do mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus e hoje ele me capacita para ser o quê? Cada vez mais parecido com Jesus. A palavra de Deus diz assim, Paulo fala assim, olha, revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. E também diz que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo o que? A sua vontade. Então, o operar da fé no meu coração, acreditar em Jesus, me arrepender dos meus pecados e ter essa liberdade agora em Cristo, comprada por Cristo, é um ato de fé, é um ato que tem por mérito único e exclusivo de Jesus Cristo. Eu olho para Jesus, conheço a Jesus, creio que Jesus é o Filho de Deus,
o Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e está à destra de Deus e me perdoa de todos os pecados, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Crendo nessa palavra, com fé, com adoração, todos os atos de fazer ou deixar de fazer já não é uma questão, já não é um esforço que eu faço por mim, mas é um ato de adoração. Deus capacita a nossa vida por meio do seu Santo Espírito para o quê? Para entender o que eu posso fazer para melhorar e principalmente ser mais parecido com Jesus Cristo. Paulo ele diz assim, um texto que eu vou ler aqui para vocês, ó. Rogo, pois, é lá em Romanos 12, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Quem repartiu a fé foi Deus. A quem cabe essa renovação, essa busca, essa transformação? Primeiro, a Deus. Deus já fez isso na cruz. E Ele me mostrou, Ele te mostrou quem Ele é. Se você confia e se arrependeu dos seus pecados, então o que cabe a nós? Orarmos, buscarmos a Deus para que nossa mente seja transformada. Mas essa busca não é uma busca inconsciente, não é uma busca sem fundamentos. Ela é fundamentada na palavra de Deus. Então, quais são os meios para eu buscar esse relacionamento com Deus e entregar todas as minhas vontades em adoração a Deus? A oração, busca através da sua palavra, porque o próprio Senhor Jesus é a palavra, e principalmente por meio da sua igreja. Estar na igreja de Deus, na casa do Pai, em comunhão com irmãos, é um meio de que Deus comunica essa graça. E o que é essa graça? É o amor dele, que para nós era imerecido, mas segundo suas grandes e ricas misericórdias, ele me alcançou. E com certeza eu deixo aqui essa palavra para que Deus também possa alcançar a sua vida e transformar o seu coração, tirar de você todo e qualquer vício que tente te afastar de Deus, dos maus comportamentos, daqueles hábitos que não são bons, que não são agradáveis, para que Deus te fortaleça, para que você busque Ele em oração, pela sua palavra e principalmente na busca na casa do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe e tudo de bom.